Paz do Senhor Jesus, não se esqueça, a palavra que não confronta, desconfie, que é verdade. Amados, eu quero compartilhar essa palavra que se encontra em Lucas 14, é uma palavra que falou muito ao meu coração, ao meu espírito, me fez verdadeiramente refletir e meditar nela. Eu espero que assim também fale ao seu coração, que você possa refletir e meditar nessa mensagem, porque a palavra do Senhor, ela é um ensinamento para as nossas vidas, para que a gente possa viver verdadeiramente a plenitude do Senhor sobre a nossa vida, para que nós possamos ser transformados e possamos ser parecidos cada dia mais com Jesus. Essa palavra, ela fala sobre a generosidade que não espera retorno. Amados, o Senhor diz que a generosidade, que ela espera retorno, que ela espera algo em troca, que eu dou esperando algo, não é generosidade, não é uma virtude, é um investimento social, é um negócio. Quando você convida apenas quem pode te retribuir, você está vivendo num campo de relações interesseiras. Porque o amor, o verdadeiro amor se dirige para quem não pode te oferecer nada, diz o Senhor. Nós crescemos aprendendo que eu te dou, você me dá, eu te ajudo, você me ajuda. Não, eu fiz para você, e aí eu já fico esperando que você tenha a obrigação de fazer para mim também, porque eu fiz para você. Ou você faz algo para mim e eu acredito que eu também tenho que retribuir, eu tenho que fazer, porque é uma troca, né? Relacionamento, generosidade é baseado numa troca, né? Numa recompensa, numa motivação errada, num interesse, numa intenção errada. Amados, porque muitas vezes as pessoas, elas usam uma motivação errada, elas buscam interesses próprios, elas costumam retribuir, né, convidar somente aquelas pessoas ali do seu círculo seguro, porque de fato aquelas pessoas, elas vão elogiar, elas têm status, elas vão nos ver, elas vão nos retribuir de alguma forma. Mas essa não é a generosidade, amados, que o Senhor nos ensina nessa mensagem, nessa palavra. No versículo 12, a palavra do Senhor diz: quando deres um almoço ou jantar, não convide os teus amigos, nem teus parentes, nem teus irmãos, nem os vizinhos ricos. Por quê? Para que não te convide eles também e tenha a tua recompensa. Para que a motivação não seja errada, porque quando nós chamamos aqueles que fazem parte ali, né, somente aquelas pessoas que nos trazem segurança, que nos trazem recompensa de alguma forma, o Senhor está falando não, está errado. Generosidade que agrada ao Senhor, a verdadeira mesmo, não é isso. É muito além disso. Jesus, ele não proíbe que nós façamos jantares, que nós façamos banquetes e eventos e chamemos os nossos familiares e amigos. Ele não está proibindo, ele não está dizendo que você não possa fazer. Mas qual é a motivação? Qual é a intenção? Né? Ele diz aqui, a nossa bondade não pode ser voltada apenas para aqueles que podem nos retribuir, mas para aqueles, amados, que não pode nos retribuir em nada. Nós esperamos recompensas de homens que duram minutos, é temporário a recompensa do homem. O Senhor diz que a recompensa dele é eterna. Quando a bondade ela tem endereço certo, calculado, ela deixa de ser amor para ser investimento. O versículo 13 diz, mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Amados, o que são essas pessoas?
Na época de Jesus, essas pessoas eram consideradas pessoas excluídas da sociedade. Elas não eram apenas pobres, elas eram literalmente invisíveis. Não eram convidados para nada, porque eles não tinham status, eles não tinham o que oferecer. E quantas de nós não temos as mesmas atitudes, excluímos pessoas porque elas não podem nos favorecer em algo, porque não vai nos trazer status, porque não vai nos recompensar, porque não vai retribuir a troca, sabe, o favor, a ajuda. Não tenho o que oferecer, não vai me agregar em nada. Então, para que eu vou convidar para o meu banquete essas pessoas? E sabe quais são essas pessoas no dia de hoje, amados? Que muitas vezes nós ignoramos, que o Senhor está dizendo, ei, são essas pessoas que você tem que chamar para o teu banquete, são essas pessoas que você tem que enxergar, que você tem que ajudar, que são, às vezes, um vizinho solitário que ninguém visita, é um irmão da igreja que está caído, está ali abandonado, que ninguém dá nada. É o colega de trabalho que todos evitam, é o familiar que ninguém suporta. É aquele ali que não tem condição financeira. Aquele ali que anda no carrinho velho, que não... bem... Aquele que é ignorado por todo mundo, que é excluído por todo mundo. Que nós convidemos para perto de nós. Vai muito além, né? Nós precisamos aprender com Cristo, a amar que nem Cristo, para que possamos chegar a esse nível, amados. Estamos muito longe de sermos parecidos com Cristo. Mas se nós examinarmos nós mesmos, talvez a gente consiga ser pessoas melhores. O amor cristão genuíno sempre encontra os invisíveis. Eles enxergam aquilo que ninguém vê, aquilo que o mundo não vê. É só quem tem um amor genuíno, é só quem carrega o amor de Cristo no espírito, é só quem entendeu a palavra de Deus, como se deve ser, como se deve caminhar. A palavra de Deus nos ensina, amados. Isso não é uma mágica. Existe um ensinamento, Deus está nos ensinando através dessa palavra. Deus está nos ensinando através dessa palavra. Tem um ditado que diz, o caráter de uma pessoa se revela em como ela trata aqueles que não podem dar nada por ela. É só você analisar, é só você ter a percepção aguçada. Para você entender, para você saber, para você conhecer o caráter dessa pessoa. Será que ela trata todo mundo igual? Ou ela só trata bem aqueles que podem te favorecer em algo? O versículo 14 diz, serás bem-aventurado, porque eles não têm como recompensar-te, pois isso te será recompensado na ressurreição dos justos. Amados, quando o outro não pode retribuir, quem assume a dívida é Deus. A recompensa é Ele quem vai te dar. É fazer sem esperar em troca. Quando você abre mão da recompensa do homem, você abre espaço para a recompensa de Deus. O Senhor diz, será bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, realizado. E essa felicidade, ela nasce do coração de quem entendeu. E de quem sabe dar sem esperar receber. Porque a palavra do Senhor diz, melhor é dar do que receber. Jesus, amados, ele falou essa palavra, essa mensagem em um banquete. Aquelas pessoas que estavam reunidas ali naquele banquete. Não se trata de você não amar a sua família, os seus amigos, não se trata de você não chamar eles, ignorar, não é isso. Mas trata-se de expandir o amor além do nosso ciclo de conforto.
Jesus, onde o mundo, Jesus amou o mundo quando o mundo não tinha nada a oferecer. E é esse amor que temos que ter dentro de nós. Amados, isso falou tão grandemente ao meu coração, porque eu tinha essa percepção, eu enxergava isso em muitos relacionamentos. O mundo é assim. As pessoas, elas costumam fazer, né? A gente tem até medo de, às vezes, pedir um favor, porque a gente sempre sabe que quando a gente pede um favor, é como se a gente tivesse que ficar em dívida com aquela pessoa, né? A gente tem que retribuir, né? A gente vai ter que falar sim para tudo, amém para tudo. Por quê? Porque ela me fez um favor e agora eu preciso devolver a troca, eu preciso retribuir, eu preciso recompensar. Não, mas gente, amados, a gente precisa parar com isso. Porque às vezes é um relacionamento que não é verdadeiro, são relações interesseiras, tá? Que não é porque a pessoa te ama, não. Não é porque a pessoa te gosta, não. É porque você tá fazendo. É porque você tá dando. E aí, às vezes, ela só tá retribuindo. Ela só tá... a pessoa fez, né? Eu tenho que fazer. Eu tenho que devolver. Eu tenho que retribuir, né? Afinal, a pessoa fez, né? Amados, a gente precisa não se sentir obrigados a nada. Porque muitas vezes... alguém chama você para um banquete, para um jantar, e você se sente na obrigação de ter que dar esse retorno para essa pessoa, retribuir, trazer uma recompensa, afinal ela chamou você para esse jantar, então agora eu preciso fazer algo. Não, você não precisa. Você não tem obrigação, é o Senhor que está falando aqui. Não, gente, a gente precisa parar com isso, porque senão entra num relacionamento de interesses. Você não tem que carregar a obrigação de ter que retribuir agora, só porque a pessoa fez para você. Se ela não fez para você, se ela não te chamou sem intenção de troca, se ela não te chamou sem intenção de que você o retribua, se ela não te chamou por amor a você, então quem está errado é ela, não é você. Amém? A gente tem que cortar esse tipo de obrigação de relacionamento. Não é porque você fez que você vai ter uma troca, uma recompensa. Faça, dê, mas faça sem esperar em troca, sem esperar retribuição. Quando você convidar alguém também, não fique esperando recompensa. Não faça isso com a motivação errada, por um interesse, por status, por visibilidade, por retorno, enfim. Faça por amor genuíno, faça porque você ama essas pessoas, não espere em troca. Amados, quando a gente faz esperando algo em troca, nós acabamos por se frustrando, se decepcionando. Mas não é a pessoa que é culpada, é você mesmo, que fez com a intenção má, esperando que essa pessoa retribuísse. O Senhor está ensinando a verdadeira generosidade, amados. Dá, faça mesmo, não só para aqueles que te favorecem. Faça sem esperar nada em troca. Eu trouxe algumas perguntas para que você possa fazer a si mesmo, para que você possa refletir. Quando foi a última vez que você fez algo para alguém que jamais poderia te retribuir algo? Será que a minha generosidade ela é motivada pelo amor ou pela expectativa de ter algo em troca? Você consegue servir na sombra sem reconhecimento, sem aplausos, sem querer nada em troca? Ou a sua generosidade chegou até a quem não pode te oferecer nada? Será que nós conseguimos alcançar essa generosidade
de alcançar aqueles que não nos podem favorecer em nada, retribuir em nada? Será que nós temos de fato essa generosidade? Amados, reflita nessa mensagem. Quando eu li, falou tanto ao meu coração e eu confesso que eu tô refletindo e essa palavra ficou cravada no meu coração. De tal maneira que eu preciso aprender a ser essa pessoa. Nós precisamos aprender essa verdadeira generosidade, parar com essas relações tóxicas de que eu só faço se o outro fizer, eu só dou se o outro fizer, ah não, mas eu preciso ter recompensa, ah não, porque se não tiver troca não foi, ah porque, não, a gente precisa, não, Deus está falando, não é isso. Relações saudáveis não se baseia nisso. Amém? Que o Senhor nos perdoe pela nossa generosidade tão pequena e nos ensine a amar como Ele, sem esperar nada em troca. Amados, a generosidade, essa é a generosidade que o céu recompensa. É dar sem esperar nada em troca. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fique na paz de Jesus.